procurar dar aqui uma reflexão. Juntos, vamos reflexionar sobre os ensinamentos de Jesus. Vou pedir licença para começar com uma historinha, vou fazer uma pequena leitura, para depois a gente seguir o papo adiante. Inúmeras vezes, Jesus transitou agradável e festiva Jericó. Centro comercial, agrícola e próspero. Era passagem quase obrigatória entre a Galiléia e Jerusalém. Sempre que ali esteve, a multidão, fascinada pelo seu verbo e feitos, acompanhou. Notícias, ganhando o volume das emoções das testemunhas, com fantasias e absurdos, provocando suspeitas e maldades dos permanentes invejosos. Certamente os seguidores anelavam pela terra, enquanto Jesus promulgava o reino dos céus. Ele se fazia a juventude rica de esperança, e os seguidores a velhice das paixões. Ele revestia-se de saúde e os necessitados envergavam as doenças e os vícios. Ele espraiava a luz, enquanto os que o cercavam se debatiam em trevas. Em Jericó, na época, corria a notícia da vinda de Jesus. E lá tinha um mendigo, filho de Timeu, chamado Barimeu ou Bartimeu, que era cego. Sentado à margem da estrada, Bartimeu carpia a treva em que se encontrava mergulhado, rogando esmolas. A esperança abandonara-o, substituída pela dor que naquele se fez a morada. E largos anos se passaram nas sombras, até que veio a notícia que Jesus estaria ali. E uma alegria imensa foi tomando conta de Bartimeu. Uma nova esperança, um fiozinho de esperança, em poder chegar até o Mestre querido. Quando ele começou a ouvir o burburinho da chegada do nosso Mestre, em Jericó. Ele, com toda a força que ele tinha na alma, apesar de tantos anos de desalento, ele diz: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Mas os que estavam lá perto mandavam que ele ficasse quieto, porque nem isso queriam dividir com aquele pobre necessitado. E ele, com todas as forças do seu pulmão, gritava: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus o escutou e o chamou para perto. Aí já se mudou todo o cenário, os amigos já procuravam levá-lo. Vai, ele está te chamando. E aí, Jesus pergunta para ele: que queres que eu faça? Olha que psicologia do nosso mestre. Ele não impunha nada, ele aguardava o pedido. E ele responde: Rabone, que eu veja. E Jesus, tocado, impôs as mãos e disse: vai, a tua fé te salvou. E naquele momento, uma nova emoção toma conta de Bartimeu. As coisas parecem se mudar, a mente, o que estava turvo, parece ainda mais embaralhado, mas uma nesga de luz surge à sua frente. E ele começa a ver a claridade, ver as cores, ver as flores, e Bartimeu volta a enxergar. Quando Bartimeu volta para agradecer, o mestre já havia saído dali, porque o mestre nunca ficava para receber as retribuições.
Bartimeu é o símbolo dos cegos espiritualmente em todos os tempos. Jericó é ainda o mundo moderno. Pede-se que Jesus nos cure, mas nós recusamos a saúde que Ele nos quer dar. Nós pedimos a sua presença, mas Ele é repelido por nós. Buscamos a paz que Ele representa, mas nós fomentamos a guerra. São os mesmos cegos espirituais que têm Jesus e porque, sem fé, não o buscam, ou quando eles chegam, rejeitam-no. Esta é a cegueira maior e pior, porque da alma rebelde, ingrata e insatisfeita. Deixando essa história de lado, nós vamos tratar do desapego às riquezas terrenas. Não podemos nem fazer propaganda, porque estamos na internet e capaz que alguém venha cobrar alguma coisa, mas está na hora da gente desapegar, né? Tem aquela propaganda, desapega, desapega? Pois é, está na nossa hora de desapegar. Tem a parábola do rico insensato, quando um homem muito rico, ele começou a juntar a sua riqueza. E a cada ano que a colheita aumentava, ele mais guardava para si e não queria repartir com os outros. Mas chegou numa época que ele não tinha onde guardar. De tão rico e de tantas riquezas que ele possuía. Aí ele teve uma ideia genial. Vou aumentar meus celeiros, farei novos armazéns, aí eu vou guardar toda a minha riqueza. E quando isso acontecer, vou dizer à minha alma, pode ficar tranquila, acalma-te, regala-te. Agora nós somente vamos usufruir tudo o que temos. Porém, Deus lhe disse, insensato, nesta noite mesmo virão demandar a tua alma, e as coisas que ajuntaste, para quem serão? Assim acontece aquele que entesoura para si e não é rico em Deus. Nesta parábola que Jesus coloca, ele nos mostra exatamente a ganância e a avareza. Nós sabemos que os bens materiais são transitórios. Hoje, nós os temos. Amanhã, podemos não tê-los mais. Nada é permanente, materialmente falando, nas nossas vidas. Porém, nós já estamos sendo ávaros e com ganância, não somente nas coisas materiais. Também estamos sendo ávaros com conhecimento, com alegrias. Nós não queremos dividir e compartilhar nada com ninguém. Hoje em dia, nós sabemos a disputa que é em manter um trabalho profissional, por exemplo. A cada dia, o mundo está nos exigindo mais conhecimentos. E cada dia, nós não queremos dividir com o nosso colega de trabalho, porque amanhã ele vai estar no nosso lugar e nós vamos estar na rua. Este é o nosso pensamento de hoje. O mundo progrediu de uma tal maneira que nós não estamos conseguindo absorver todo este progresso. Não somente a tecnologia de estarmos aqui reunidos e estarmos dividindo tudo isso a milhares de pessoas, a milhões talvez. Hoje, nós não podemos mais viver sem a tecnologia. Entramos num banco, e aí, sorridente, a moça do caixa nos fala, caiu o sistema. Acabou. Parou a nossa vida. Não fazemos mais nada. Temos que ir embora.
E assim, no nosso trabalho, dependemos do PC, que é o computador. Toda a nossa vida está lá. Então, se isso falha, falha todo o trabalho. E nem pensar em perder o banco de dados. Isso é uma tragédia. Porém, nós estamos sendo seduzidos. Seduzidos pela mídia. Às vezes de uma forma boa, às vezes não. A mídia nos convence a comprar tudo, até aquilo que nós não precisamos. Qual das mulheres aqui presente que realmente tem só 2 pares de sapatos? Eu digo isso porque é o problema em casa. Porque a minha sapateira tem que ser um pouquinho maior do que meu marido. E ele acha que é injusto, que eu sou gananciosa, avarenta, que eu não estou repartindo. Então, nós realmente compramos, porque a gente também não aguenta uma liquidação, né, gente? O preço agora, olha, quando vai entrar no outono, vocês viram como as roupas de verão tá uma maravilha? Vamos perder? Podemos aproveitar no próximo verão. Isto se não engordarmos até lá. Que aí vamos ter outro gasto. Entrar na academia para estar em forma, para poder usar as roupas. Mas, tudo isso é justo. Tudo isso é permitido. Deus nos oferece tudo. Mas está em nós exatamente o discernimento, aquilo que realmente nos convém. Nós podemos e devemos possuir riquezas. Tem, inclusive, no Livro dos Espíritos, capítulo 5º, na Lei de Conservação. E Kardec questiona sobre o que é realmente necessário e o que é supérfluo para o homem. Na pergunta 716, a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Quer dizer, a natureza já não fala o que é necessário para nosso corpo? Resposta, sim, mas o homem é insaciável. A natureza lhe traçou o limite às suas necessidades, mas os vícios lhe alteram a constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Nós, hoje, criamos necessidades que não teríamos. Hoje, mais do que nunca, somos dependentes de tudo. Dependentes emocionais, dependentes de droga. O álcool também é uma droga. Do alimento. Nós chegamos num ponto que, inclusive, soube, desculpe a minha ignorância, mas soube há poucos dias, que está se formando uma categoria de profissionais, e todo profissional é louvável, não é crítica, mas porque se forma profissional é porque existe uma necessidade da humanidade, uma categoria do coaching, acho que é assim que se fala. Um profissional que vai conversar conosco e vai organizar a nossa vida. Falar aquilo que a gente precisa mais, o que vai priorizar. Dividir o nosso tempo. Para que nós possamos viver um pouco melhor e não entrar naquilo que se chama depressão. A depressão é o mal do século que nos leva a outros fatores, né, psiquiátricos, devido ao acúmulo
de informações, formações e atividades que nós todos devemos ter. Então, nós precisamos de uma pessoa que nos comande, como robozinho. Agora vai para lá, vem para cá, faz isso. E nós, quando nós vamos nos encontrar, até quando nós vamos ficar cegos espirituais? Até quando nós não vamos nos interiorizar e ver que, primeiramente, nós somos filhos de Deus? Continuando na segunda pergunta, 717. Quem pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Aqui na pergunta, não quer dizer que nós não podemos ter o supérfluo. Pergunta, o que dizer daquele que pega o supérfluo para si, tirando-o em prejuízo daquele que necessita? Desconhecem as leis de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem. A riqueza bem aplicada, ela é um talento. Ela nos leva para a evolução. Nós precisamos da riqueza para avançar na ciência, para curar doenças, para resolver a superpopulação, para resolver os problemas das carências reais que existem ainda no nosso mundo, que ele é tão diferente, depende da região. Então, nós precisamos da riqueza. E a riqueza, ela é necessária e já foi comprovado que se ela fosse distribuída igualmente a todos, rapidamente alguns perderiam para os outros, devido não ter habilidade para os negócios. E também se fosse dividido a todos, nós teríamos um mundo estacionário, porque não produziria bens maiores para favorecer a mais pessoas. A riqueza é necessária enquanto ela produz, enquanto são firmas abertas para dar emprego, enquanto melhora a saúde, enquanto leva o saneamento básico. Então, é necessária a riqueza ainda em mãos de poucos, para poder fazer o progresso do nosso mundo, porque ainda estamos no mundo de provas e expiações. Quando passarmos para um mundo melhor, aí sim, tudo deverá ser igual. Hoje, nós temos diferenças em estágios evolutivos, nós temos diferenças em habilidades. Então, toda a riqueza, ela é bem-vinda quando nós dermos um bom encaminhamento a ela. Ela faz com que o espírito se eleve, mas não só aquele que está rico, mas aquele que está rico e vai puxando o pobre. Porque nós temos que formar uma cadeia para todos nós conseguirmos galgar um mundo melhor. A riqueza mal aplicada corresponde a enterrar o talento e conduz o ser ao sofrimento e dolorosas reparações. Quando ela é mal aplicada, aquele que a tem e não aplica bem, vai responder por isso. Por isso que a gente não tem que se preocupar muito também em mandar vibrações negativas para aquele chefe, né, ou dono da firma, que não é uma mão aberta. Porque aquele que tem e não distribui bem é responsável e vai responder por isso. Existe uma historinha no livro O Reino, de Herculano Pires, que conta que um homem, ele subia uma montanha escarpada e cheia de obstáculos. Mas ele ia carregando vários sacos com todas as suas riquezas. E foi difícil a subida. Esfolou-se, machucou-se, mas foi, e chegou às portas do céu.
estavam fechadas. Aí o que ele fez? Pegou aquela argola, bateu e ela se abriu, mas abriu um pedacinho muito pequeno, que passaria só ele e não os pertences que ele tinha levado. Ele olhou para dentro, ele viu um paraíso. Era uma maravilha de flores, frutos, rios que corriam leite e mel. Porém, ele não sabia o que fazer. Sentou-se à porta e ficou olhando, indeciso. Aí, um dos sacos quis rolar para baixo, ele foi pegar um, escapou o outro, foi outro, e foi ele e todos eles para a ribanceira abaixo. Chegando lá embaixo, ele olhou, a porta estava aberta, e somente aí ela se fechou. O que nos ensina esta historinha? Que ele vai ter que esperar uma outra reencarnação para poder melhor aproveitar os seus bens. Bens terrenos é para ser aproveitado aqui, usufruído. Nós temos o usufruto, não é posse, por isso podemos dividi-lo. Qual o bem que nós vamos levar? São os valores que nós podemos ganhar com as experiências que a vida nos oferece, com as virtudes que nós vamos desenvolvendo. É fácil? Não é. Quando nós vemos, e principalmente no nosso planeta, que é um mundo de provas e expiações, tantas disparidades, como que nós vamos nos manter ilesos e naquela sintonia elevada? Não é isso também que Deus espera de nós. Ele espera que a gente arregace as mangas e vamos trabalhar para o mais necessitado. O que nós buscamos aqui? Todos nós buscamos uma coisa, a felicidade. Mas o que é a felicidade? A felicidade, ela é relativa. Para o avarento é o dinheiro. Para o alcoólatra é a bebida. Para o sensualista são os gozos. Outros buscam fama, poder, glória, até nos reality shows. Não faz mal que a gente tenha fama de 15 minutos, basta que a gente apareça de alguma forma. Nós temos, as coisas materiais nos seduzem. Nós temos que ter o discernimento, o que nos convém ou não. É isso que nos oferece o Evangelho de Jesus. É isso que nos coloca esta parábola. Não adianta nós querermos somente usufruir das coisas materiais, porque todos nós, uma coisa é infalível, todos nós vamos nos reunir lá em cima. E qual a bagagem que vai poder entrar naquela portinha lá pequena? Então, temos que lutar conforme o mundo nos oferece, e hoje, para a gente manter o emprego, a luta é grande. Nós temos que provar todos os dias que nós somos melhores, 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 melhores. Senão, nós não conseguimos nos manter no mercado de trabalho. Mas se estamos vivendo neste mundo, nesta fase de transição, é porque nós merecemos isto. Se não é expiação, pelo menos como aprendizado. Porque nós sabemos que tudo que nós aprendemos é a bagagem que nós vamos levar para o outro lado. A felicidade, no nosso estágio, ela não pode ser plena. Ela é relativa. Mas, inclusive consta no livro Segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 20, onde ele diz que, analisando esta afirmativa, do Cristo, apenas a letra que mata e não pelo espírito que vivifica,
Muitos apressados, inimigos dos estudos e cultores do negativismo, atribuem que estamos na Terra para sofrer e que este é um vale de lágrimas. Aqui só há dores e aflições. Não. A Terra não é só dores e aflições. Ela é dor e aflição porque todos nós já temos um entendimento e nos condoemos quando nós vemos todos os dias o noticiário e vemos quanta coisa ruim acontece. Só que nós temos que ver e não deixar de nos contagiar. Nós temos que reverter num sentimento de amor, de vibração positiva, porque nós estamos a caminho na transição. Nós, como planeta Terra, estamos a portas do mundo de regeneração. Todo este tumulto que hoje vemos são as últimas oportunidades para esses espíritos estarem aqui na Terra. Aqueles que não conseguirem acompanhar vão ser retirados e levados para outros orbes com o mesmo estágio que está a Terra, mundos de prova e expiação. Para que nós, como planeta e um todo, possamos passar por um grau superior e um mundo de regeneração. Então, não vamos nos preocupar com o que os nossos vizinhos fazem. Vamos nos preocupar com o que nós fazemos. Porque quando aquela porta abrir e nós adentrarmos a ela, nós é que vamos prestar conta dos nossos atos. E não adianta vir a desculpa. Não, é porque foi assim, foi assado, eu tive um vizinho que era terrível, que me provocava, ou eu tinha um cunhado e uma cunhada que me provocava, né? Um marido que me atiçava o tempo todo. Não adianta nós chegarmos com desculpa. A evolução é individual. Porém, os méritos lá em cima vão ser proporcionais daquilo que nós doamos aqui. Quanto mais pessoas nós conseguirmos pegar para alavancar junto conosco, ninguém está acima de ninguém. Todos nós estamos na mesma altura, mesmo aqueles que possam ser mais altos. Então, encerrando esta pequena reflexão, nos traz, deixa eu ver o capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, no item 11, o Espírito Xeverus, e ele nos traz: amai-vos uns aos outros. A solução desse problema, pois nela está o segredo da boa aplicação das riquezas. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Havia em Jericó um conhecido mendigo, filho de Timeu, por isso chamado Bartimeu, que era cego. Sentado à margem da estrada, carpia a treva em que se encontrava, mergulhado, rogando uma esmola. E dizia: Jesus, filho de Davi, tende piedade de nós. Boa noite a todos.